Olá pessoal, eu sou o professor Leandro Reston, sou o teu professor de Física e hoje nós vamos iniciar, continuar esse estudo da termodinâmica, que é a parte da física que está olhando a transformação de energia térmica em energia mecânica em energia térmica, as trocas de calor e energia interna. Nós falamos então já da primeira lei da termodinâmica, que fala que o ΔU, que é a variação de energia interna, é dada pelo calor menos o trabalho. Percebemos então que nas transformações cada uma vai ter uma característica bem peculiar. Por exemplo, na transformação adiabática, onde não há troca de calor, nós temos que o trabalho é igual a menos o ΔU. Na transformação isotérmica, nós temos que a variação de energia interna ela tem que ser igual a zero. Se nós temos uma variação de energia interna igual a zero, quer dizer que esse calor ele vai ter que ser igual ao trabalho. Quando eu tenho uma transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica, quer dizer que a variação de volume é igual a zero, ou seja, esse trabalho vai ter que ser igual a zero. Então o calor ele é igual ao próprio ΔU. O calor ele serve integralmente para que eu possa mudar a energia interna desse corpo. Galerinha, hoje qual é a nossa ideia? É resolver alguns exercícios e olhar para algumas questões. Afinal, física é importante você fazer um certo exercício, porque o exercício vai diagnosticar o que você está conseguindo aprender ou não. Então você tem que exercitar, você tem que conseguir fazer alguns exercícios. E eu vou te mostrar alguns exercícios, algumas perspectivas. Não dá para mostrar todos, evidentemente, mas vamos tentar mostrar. E aí eu escrevi algumas questões aqui que eu acho chave para a situação. Primeira questão, ela fala assim: um mol de gás é aquecido a pressão constante de 300 Kelvin até 350 Kelvin. E aí ele quer saber qual é o trabalho, né? Ele quer saber qual é o trabalho. Galerinha, quando nós temos, num primeiro passo aqui, nós sabemos que, pela equação de Clapeyron, nós temos que a pressão vezes o volume, ela tem que ser um número de mols vezes a constante universal dos gases, que multiplica essa temperatura. E nós sabemos que quando é uma transformação isobárica a pressão constante, esse trabalho tem que ser a pressão vezes a variação de volume. Quem é essa variação de volume? É o volume final menos o volume inicial. Ou seja, Leandro, quer dizer que esse trabalho vai ser a pressão que multiplica o volume final menos a pressão que multiplica o volume inicial. Pressão vezes volume final, isso é NR vezes a temperatura final. Pressão vezes volume inicial, isso é NR vezes a temperatura inicial. Quer dizer que esse trabalho da trabalho da isobárica, ele pode ser dado por NR vezes o ΔT. Ele fala para mim que é 1 mol, então eu boto 1. O R vai ser 8,31. E a variação de temperatura é a temperatura final, que é 350, menos a temperatura inicial, que é 300. Ou seja, nós vamos ter um trabalho que será 8,31, que multiplica 50. Isso vai dar, vamos fazer aqui aproximado, Vai ficar aproximadamente 5,83. 400 mais 15, ou seja, aproximadamente 415 joules. Perceba que o R, ele está sendo dado, a constante universal dos gases, ela está sendo dada no Sistema Internacional de Medidas, onde é joule, mol e a temperatura vale Kelvin, ok? Então, nós tivemos aí essa primeira questão. Vamos para a segunda questão. Ele fala assim: dado o gráfico
Determine o trabalho e o calor recebido. Toda vida que você está olhando para um gráfico, você tem que observar o que o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo vertical está representando e o que o eixo horizontal ou eixo das abscissas está representando. O eixo vertical, ele dá a pressão em 10 elevado à quinta pascais. E o eixo horizontal, tudo bem? Ele vai me dar o volume em metros cúbicos. Perceba que ele está pedindo o trabalho. Quando eu tenho um gráfico pressão por volume, a área desse gráfico, a área abaixo desse gráfico, ela tem que me dar numericamente igual ao trabalho. Então, o primeiro passo aqui, nós temos que a área desse gráfico é numericamente igual ao trabalho. Isso aqui vai ser um retângulo. De 2 até 4, eu tenho 2 unidades. Então, de 2 até 4 são 2 unidades. De 0 até 4 são 4 unidades. Mas perceba que cada unidade de pressão está sendo multiplicada por 10 elevado à quinta. Ou seja, esse trabalho ele vai ser 8 vezes 10 elevado à quinta joules. Leandro, mas ele está pedindo também o calor recebido, né? O calor que ele vai receber nessa determinada ação. Galerinha, se você prestar bem atenção, ele vai sair do estado A em direção ao estado C. Se você observar, a pressão de A vezes a temperatura de A sobre a temperatura de A tem que ser a pressão de C, volume de C, sobre a temperatura de C. Onde tem pressão de A, eu vou botar quanto? Eu boto 4. Onde tem volume de A, eu boto 2. Onde tem a pressão de C, eu vou botar 2. Onde tem o volume de C, eu boto 4. Daqui eu chego que a temperatura de A é igual à temperatura de C. Então a variação de energia interna tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Se eu tenho as mesmas temperaturas, eu não vou ter uma variação de energia interna. Eu não aumento a minha temperatura e nem diminuo a minha temperatura. Consequentemente, eu não tenho um aumento de energia interna e nem tenho uma diminuição da energia interna. Quando eu aplico a primeira lei da termodinâmica, ela me diz que o ΔU tem que ser igual ao calor menos o trabalho. Se esse ΔU é 0, e esse trabalho vai ser de 8 vezes 10 elevado à quinta, menos o calor, não é? Menos Perdão, troquei aqui. Então vai ficar, o trabalho é menos 8 vezes 10 à quinta, mais o calor. Então quer dizer que esse calor é 8 vezes 10 elevado à quinta joules. Então uma forma de eu perceber a relação entre as temperaturas é utilizando a lei geral dos gases. Eu peguei a pressão de A, que multiplica o volume de A sobre a temperatura de A, e igualei a pressão de C, que multiplica o volume de C, dividido pela temperatura de C. Achei as temperaturas iguais, ou seja, a variação de energia interna tem que ser igual a 0. Portanto, o calor ele tem que ser igual a 8 vezes 10 à quinta. Ou seja, esse calor ele vai ter que ser necessariamente igual ao trabalho. Leandro, vamos lá, vamos passar aqui. Terceira questão, o que é que ele fala para a gente? Ó, um pistão é deslocado a pressão constante, não é? Ele é deslocado, tem uma crase aqui, porque é um módulo. Então, ele é deslocado a pressão constante e temperatura constante, né? A pressão e temperatura constante. Calcule o trabalho. Ele dá para a gente a pressão como sendo 5 newtons por centímetro quadrado e esse volume, 5 litros, e o volume final, 7,5 litros. Primeiro passo, eu tenho que ajeitar essas unidades de pressão.
A pressão aqui, pessoal, ela está sendo dada por 5 newtons por centímetro quadrado. Quando eu vou sair de centímetro quadrado para metro quadrado, eu tenho que dividir por quanto? Eu tenho que dividir por 10.000. Então, isso aqui vai ficar 5 vezes 10 elevado à quarta newtons por metro quadrado. Então, o primeiro passo aí foi transformar de centímetros quadrados para metros quadrados. Outro passo que eu vou fazer é a variação de volume. A variação de volume é o volume final menos o volume inicial. Quem é o volume final? 7,5. Volume inicial, 5. Então, essa variação de volume são 2,5 litros. Só que você tem que lembrar que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, que é 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Não é? Então, 10 a menos 3 metros cúbicos. Ou seja, essa variação de volume será 2,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Agora eu já posso calcular o trabalho, não é? Como é que eu calculo esse trabalho, Leandro? O trabalho, então, ele vai ser a pressão vezes a variação de volume. Quanto é o valor da pressão? 5 vezes 10 à quarta. Quanto é a variação de volume? 2,5 vezes 10 a menos 3. Então, vai ficar 5 vezes 2,5, isso é 12,5. 10 à quarta com 10 a menos 3, isso é 10. Então, quer dizer que esse trabalho vale 125 joules. Então, ele pede aí um trabalho de 125 joules. Vamos para a quarta questão. O que é que ele fala aí na quarta questão? Um gás passa do estado 1 para o estado 2, absorvendo 2,5 calorias, não é? Então, 2,5 é muito pouca caloria, né? Vamos botar aqui, aumentar um pouquinho. Vamos colocar que é 2,5 vezes 10 elevado à quarta calorias. Pronto. Qual a variação de energia interna? Então, primeiro passo, eu vou calcular o que, pessoal? Primeiro passo, eu vou transformar essa energia. Eu sei que uma caloria equivale aproximadamente a 4 joules. Então, 2,5 vezes 10 à quarta calorias vai ser uma certa quantidade de calor que vai ficar 4 vezes 2,5. É 1 vezes 10 elevado à quinta joules. Segundo passo aqui, o que é que eu vou fazer no meu segundo passo para resolver essa questão? A área desse gráfico tem que ser numericamente igual ao trabalho, uma vez que eu tenho um gráfico da pressão pelo volume. Leandro, a área vai ser a área de um trapézio. Como é que é a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Área do trapézio, base maior mais a base menor vezes altura sobre 2. Perceba que a base maior vale 5, a base menor vale 2 e a altura é de 2 até 4. Então, quer dizer que essa área vai valer quanto? Base maior é 5 mais 2 vezes 4, que multiplica 10 à quinta, sobre 2. Então, essa área vai ser 5 mais 2, 7. 7 vezes 2, 14. Ou seja, é 14 vezes 10 à quinta. Por último, eu vou aplicar, eu aplico a primeira lei da termodinâmica. Delta U
tem que ser igual, né? Tem que ser igual ao calor menos o trabalho. Então, o ΔU tem que ser. Quanto é que vale o calor? O calor é 1 vezes 10 à quinta. Quanto é o trabalho? 14 vezes 10 à quinta. Logo, esse ΔU vai ser menos 13 vezes 10 elevado à quinta joules, né? Então, ele está perdendo energia interna para fazer esse processo. Quinta questão. O que é que ele pergunta para a gente na quinta? Uma certa quantidade de ar é comprimida adiabaticamente. Quando ele diz que é adiabaticamente, o calor tem que ser igual a zero, recebendo menos 1,5 kJ de trabalho. Ou seja, alguém está fazendo trabalho sobre ela. Quando você tem um trabalho negativo, quer dizer que o gás está recebendo trabalho. Então ele pergunta para a gente, qual é o calor? Quando é adiabático, esse calor é igual a zero. Se o calor é igual a zero, quer dizer que o ΔU ele vai ter que ser igual a menos o trabalho. Então, o ΔU ele tem que ser igual a menos o trabalho. Se o trabalho é negativo, o ΔU tem que ser o quê? Positivo. Ou seja, nós vamos ter um ΔU de 1,5 kJ. Toda vida que ele fala um processo adiabático, quer dizer que não há troca de calor. Ou seja, se é um processo adiabático, o calor tem que ser igual a zero. Então, esse ΔU tem que ser menos o trabalho. Se o trabalho é negativo, o ΔU tem que ser o quê? Positivo. Tranquilo? Então, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.